Fala pessoal da Ida Bruto, vamos começar a falar sobre Lag Baomer, essa festa tão maravilhosa, Gilui Sodot Torá, de toda a revelação de todos os segredos da Torá, do Zohar HaKadosh que foi revelado nesse dia, que Rabi Shimon Bar Yochai saiu da caverna nesse dia. Vamos revelar segredos de por que ele entrou na caverna, por que ele ficou esse tempo dentro da caverna. Bom, inicialmente, quando a gente pensa em tzadikim, a gente sempre pensa em quem? Quem seria o maior tzadik de todas as gerações? Geralmente o pessoal já mata direto e fala assim, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, toda a Torá foi escrita em seu nome, como está escrito em Masechet Shabbat, na página 89a, Zichru Torat Moshe, a Torá de Moshe Rabbeinu, poxa, lei de Moisés. Mas o interessante é que se vocês abrirem Masechet Rosh Hashanah, na página 25b, Kaf Rei Amud Beit, está escrito Moshe ve'Aaron bekohanav, o Shmuel bekorei shemo. Daqui a gente pega aqui Shmuel Anavi, o Keneg, ele tinha o mesmo peso de Moshe e Aaron. Agora, e se eu disser para vocês que tem uma fonte que fala que tem alguém ainda maior do que Shmuel Anavi? É isso mesmo, pessoal. No Shara Gilgulim do Arizali, se não fosse isso, eu não teria como falar. Na Akdamah Lamed Vav, na introdução 36, fala que Ahiah Shiloni, ele era maior do que Shmuel Anavi. E se a gente pegar o Shareiro HaKodesh, ele explica no Daf Beit Amud Beit, na página 2b para cima, ele explica os motivos pelo qual, como se ele era maior. Num certo atributo específico de profecia, Ahiah Shiloni conseguia atingir lugares que Shmuel Anavi não conseguia. Se Shmuel Anavi, ele era, como a gente está falando, ele tinha o mesmo peso de Moshe e Aaron, aqui a gente já entendeu o nível de Ahiah Shiloni. Ahiah Shiloni viveu na mesma época de Yerovam ben Navat. E sobre essa história eu vou contar para vocês hoje. Olha só que bomba, galera. Hidush Hatzum, tirado de Masechet Sanhedrin, na página 102a, que fala o seguinte: Yerovam ben Navat, naquela época, era o rei das 10 tribos. Teve aquela divisão, depois do reinado de Shlomo Amelech, onde Rehoboam, ele, filho de Shlomo Amelech, pegou 2 tribos, de Yehudá e Binyamin, e as outras 10 tribos ficaram no domínio de Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat, para vocês terem uma noção, a Guemará define ele como, imagina que todos os Chachamim, todos os sábios daquela época, eram como se fosse uma madeira, e Yerovam ben Navat, ele era uma tora. O que quer dizer isso? Quer dizer que ninguém chegava aos pés do nível de sabedoria de Yerovam ben Navat. Ele era gigante. E ele, sendo na mesma época de Ahiah Shiloni, ele conseguia ter o mesmo peso de Ahiah Shiloni. A gente já entendeu, então, né, fazendo as nossas relações com quem que ele era ali, com quem que ele batia de frente. Shmuel Anavi com Moshe Rabbeinu e Aaron. Gente, isso aqui é muita coisa. Então, Yerovam era gigante. A gente não pode desprezar a sabedoria de Yerovam ben Navat. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele foi que o kavod, a honra, o orgulho, vocês veem o veneno que é na vida de uma pessoa. E o exemplo clássico é a história de Yerovam ben Navat. Ele com as 10 tribos, né, a Guemará conta pra gente que estava chegando na época de Aliat HaRegel, que vinha, né, a época de Pesach, estava chegando, e Yerovam ben Navat foi se reunir com seus conselheiros. Falou, vamos lá, galera, vamos já organizar, que vai ter Aliat HaRegel, vai ser uma coisa muito legal, mais kavod pela Torá, kavod por HaKadosh Baruch Hu, tal, sei o quê. E os conselheiros de Yerovam falaram, olha, você sabe que ao chegar lá, você não vai poder ficar sentado, você vai ter que ficar em pé junto com o resto do povão. Porque somente as descendências de Yehudá, que elas ficam sentadas em Aliat HaRegel, Kavod, Amalchut e Yehudá. Assim, inclusive, está descrito em Sefer Bereshit, no Perek Memtet, capítulo 49, na Pasuk Yud e Yud Aleph, no versículo 10 e 11, que isso é um Kavod dado às descendências de Yehudá. Vai fazer o quê? Isso aí a Yaakov Avinu falou. Beleza, teve nevoata e profecia para falar isso. E Yerovam, naquele momento, ficou possesso. Falou assim, não é kavod da minha Torá. Rehoboam é muito menor do que eu. Você vê até onde vem o kavod da pessoa, gente. Como está escrito em Pirkei Avot, no capítulo 4, na Mishnah 21. Que natava ve kavod, mutzim etadaminah olam. Elas tiram a inveja, os desejos mundanos e a honra, né, o orgulho, tiram a pessoa desse mundo. Rabi Ovadia Bartenura fala, que mundo? Olam hazeh ve'olam haba. Perde tudo. Você perde esse mundo, você perde o próximo tudo. Que na inveja a gente aprende de Caim, que veio e matou seu irmão por causa, né, da inveja que ele teve pelo irmão. Tava, a gente aprende de Zimri ben Salu, que também teve lá a desejo por Kozvi Batsur, que não era Yehudiá, tal, não sei o que, e veio para Moshe Rabbeinu e falou assim, Moshe, você pegou
de uma não Yehudiá, então eu também posso, tal, assim, você que a gente está fazendo ser uma Midianita, eu também posso ser uma Midianita. E o Moshe Rabbeinu se calou. Nesse momento o Pinchas teve que fazer Horat Shah, tal, né? Enfim, né? Deu toda a questão lá, conseguiu salvar a honra de Moshe Rabbeinu, por isso que recebeu todas as brahot que recebeu. E o último kavod, a gente aprende aqui de Korah. Mas Korah era rico. Masechet Sanedrin, na página 109a, fala como é que ele ficou rico? Porque Korah, ele roubou do faraó. Olha que impressionante. Ele roubou do faraó. Por quê? Porque ele não tinha acesso, na verdade, àquele dinheiro. Esse acesso, na verdade, de Am Israel foi para quem trabalhou, quem era escravo. Korah era da tribo de Levi. A tribo de Levi não trabalhou. Na verdade, ele não teve. Ele pegou do faraó, roubou mesmo, fez ali, né, na Tishava, recebeu aquilo tudo e ficou milionário. Ficou assim, poderoso. Ele tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas ele, quando descobriu que não ia entrar na terra de Israel, pelo pecado dos espiões, ele enlouqueceu. Que ele falou, se eu não tiver como comprar as coisas, do que esse dinheiro me vale? Se eu não puder comprar o meu triplex, não puder comprar o meu palácio, do que me vale? Não vale de nada. Então ele foi em busca de cavod, lutou para conseguir que é um Natal, não sei o quê, e foi completamente ludibriado, por isso foi seduzido pelo orgulho e foi engolido pela terra no final. Yerovoam conseguiu fazer muito pior do que Korah, prestem bem atenção. Quando Yerovoam ben Nevat chegou e falou assim, eu não aceito, e ele deu desculpa, não é cavod da Torá. A Torá ela é maior, a gente tem que dar cavalo para Kadosh Baruch Hu. Não é cavalo para a Torá, que eu fique de pé e Rehoboam fique sentado. Então o que eu vou fazer? Vou cancelar Liat Aregel. Olha que bomba. Ele não queria mais fazer, falou, Pesach não vai para Beit HaMikdash. Pronto, acabou. Problema resolvido. Os conselheiros falaram, Yerovoam, isso é muito problemático. Afinal de contas, Am Israel é um povo que reza, é um povo que vai para Liat Aregel, eles não vão ficar felizes com isso, não vai ser uma coisa positiva. Como é que você vai cancelar para as 10 tribos inteiras que são o seu governo de fazerem isso? E Yerovam falou, peraí, não tem problema, eles querem rezar? Eu dou motivo para eles rezarem. E assim está escrito, Yerovam pegou e falou assim, eu vou construir 2 agalim, 2 bezerros de ouro, não é um mais, galera, 2 bezerros de ouro, um em Dan e um em Beersheba. Bom, construiu ali e falou, eles vão rezar para 2, quer em um, quer em outro, olha, maravilhoso. Pode fazer ali a tarefa. E eu ainda vou falar para eles que eu puxei a força da Shekhinah, a força da presença divina, e vai parar sobre eles 2. Poxa, peraí, que kadosh é esse? Que sábio é esse? Não sei o quê. De novo, estou falando de Yerovam ben Nevat, que era um gadol, era um gigante da Torá. Sabia conjurar demônios, sabia conjurar anjos, sabia falar Shemot Kodesh, sabia falar com os animais, com as plantas. Ele sabia todas as linguagens, ele sabia como mexer com tudo, sabia fazer cabala prática, sabia construir golem, ele sabia tirar debug, tirar possessão, ele sabia fazer tudo. Ele sabia fazer tudo. O que ele fez? Olha só até onde vai. Os Yoatzim, os conselheiros, falaram para Yerovoam, não é assim, você vai fazer isso é retaegel, isso é pecado do bezerro de ouro, o Am Israel não vai aceitar, as 10 tribos não vão aceitar, desculpa, com todo respeito. E Yerovoam falou, deixa comigo. O que ele fez? Ele preparou um banquete. Nesse banquete ele chamou todos os sábios, todos os rachamim daquela época. E ele falou com os rachamim daquela época, falou, Rabotai, senhores Kedushim, vamos falar de Torá? Falou, sim, Rabbeinu, conte-nos Kedushim de Torá. E ele começou a falar, e fazer cabala prática, e não sei o que, tudo permitido naquela época. Para não sei o que, fez uma coisa, um show absurdo. E deu Kedushim, drashot de Torá, mais segredos de Torá absurdos. Os rabanim da época ficaram surpresos, ficaram impressionados. De repente, Yerovam, ele se levanta, fala, Rabotai, se eu pedir para vocês fazerem alguma coisa por mim, vocês vão fazer? Os Chachamim falaram sim. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Mesmo se eu pedir para vocês fazerem Avodah Zará, nesse momento se dividiu. Parte dos Chachamim falaram sim, a gente segue você, Yerovam. Parte dos Chachamim falou, Haze Shalom, não vamos fazer isso. Yerovam, nesse momento, falou para o Chachamim que tinham ido contra ele, falando, vocês acham, Haze Shalom, Haze Halila, que eu vou mandar vocês fazerem Avodah Zará? Claro que não. Claro que não. E ele falou, eu estou falando hipoteticamente. Nesse momento, os Chachamim que estavam, né, meia boca, né, que falaram, a gente faz o que você quiser, mesmo se fizer idolatria. Falam, viu, era essa a nossa kavaná, é óbvio que ele vai fazer, tal, não é na prática. A gente sabe, uma pessoa que sabe tanta Torá não pode ser um rachá. Cuidado com isso, cuidado. Aí, Yerovam, nesse momento, falou assim, e aí, vocês concordam comigo? E a metade do Chachamim falaram, tudo bem, a gente concorda, a gente sabe que você não vai fazer isso. Eles falaram, então assina aqui. Ele pegou um abaixo-assinado com todos os sábios daquela época, que o que Yerovam ben Nevat falasse,
o povo teria que cumprir. Alachá lema'aseh. Gdolei Ador, gigantes da geração, estavam ali. Depois, o que ele fez? Ele foi até o profeta daquela época. Quem era o profeta daquela época? Ahia Shiloni. Ahia Shiloni, profeta da época de novo, que esse tinha o peso maior do que Shmuel Hanavi, conseguia pegar em atributos que Shmuel Hanavi não pegava de profecia, e que a gente falou, de equivalentes a Moshe e Aaron, tá? O Shmuel que nega Moshe e Aaron. E Yerovam pegou, e Ahia Shiloni falou assim, Ahia, ó, tem aqui uma lista, todos os sábios da geração falando que o que eu falar para fazer, vão fazer. E Ahia Shiloni era um gigante da época, era um gadolador absurdo, era um profeta absurdo, como eu tô falando. Ele chegou e falou assim, opa, peraí. Se você falar para fazer Avodah Zarah, o pessoal vai fazer isso aqui, é perigosíssimo essa carta, ela te dá um poder incomensurável. Yerovam também conseguiu contornar com Ahia Shiloni e falou, Ahia, você acha que eu, Hazeh Shalom, Lo Aleinu, eu vou falar para Am Israel pecar, vou falar para Am Israel fazer Avodah Zarah, Lo Aleinu, o que eu estou pedindo é só um acordo, porque a gente tem que unificar o povo, olha aí, Am Israel, a gente, mais Israel chama aqui, nós chamamos errado, eu estou querendo uma marcha unificação, é só isso, só unificar o povo. E assim, ele conseguiu convencer até Ahia Shiloni a assinar aquela carta. Senhoras e senhores, quando Ahia Shiloni assinou aquela carta, naquele mesmo dia, Yerovam pegou aquela carta, segurou e falou, pronto, meu plano está consolidado. Amanhã de manhã eu vou chegar e eu vou falar para Am Israel para fazer Avodah Zarah. Naquela noite, a Kadosh Baruch Hu vem em sonho para Yerovam ben Nevat. E aqui ele fala, Yerovam, Chazor becha, volta em chuva, que ani atave ben Ishai nirnasim legan Eden. Olha que bomba. Yerovam, volta em chuva, eu, a Kadosh Baruch Hu, você e David Amelech, vamos entrar juntos no Gan Eden. Olha até onde vai o kavod da pessoa, o orgulho. Yerovam ben Nevat pergunta, Mi Barosh, quem vem no início? A Kadosh Baruch Hu vira e fala, assim, Ben Nevat também explica, o Ben Ishai, sobre essa sugya. A Kadosh Baruch Hu fala, Ben Ishai Tchila. O Davi vem primeiro, David Amelech. Yerovam ben Nevat fala, não quero. Yerovam ben Nevat, nesse momento, ele estava tão cego, de novo, ele é maior do que David Amelech, pessoal. Se ele estava num nível maior do que Shmuel Hanavi, estamos falando de alguém que tinha um nível de sabedoria, sim, maior do que David Amelech. Então, não é que ele estava errado em relação à parte de Chokhmah, de sabedoria, de bater de frente com a ideia de Akadosh Baruch Hu, tá bom? Não é que tipo assim, que absurdo. Não é isso. Realmente, ele estava falando por causa da Torá. Porém, a Kadosh Baruch Hu tinha falado, eu estou abrindo mão do meu kavod para botar David Amelech na frente. Como é que você não enxerga isso? Yerovam ben Nevat não enxergou isso. E esse foi a grande queda dele. No dia seguinte, Yerovam ben Nevat falou, olha aí, o profeta de vocês, Ahia Shiloni, junto com todos os Gdoleador, todos os gigantes da geração, assinaram, fizeram um abaixo-assinado para que vocês fizessem a Avodah Zarah. Vocês têm aí, 2 lugares. Podem ir para aquele Eger ou para o outro. E não somente isso, eu mandei baixar Shekhinah, mandei baixar toda a presença divina nesses 2, para que não seja considerado a Avodah Zarah. E ele colocou policiais para prenderem quem fosse no Beit HaMikdash desde aquele ano. Tanto que está escrito em Maseret Anit, na página 30a, que um dos motivos que a gente comemora Tu B'Av, no dia 15 de Av, é porque esses policiais foram cancelados no dia 15 de Av e a Am Israel pôde voltar a fazer Korbanot no Beit HaMikdash. Pois naquele momento, tipo assim, daquele momento de Yerovam ben Nevat, ficamos alguns anos sem poder fazer Korbanot no Beit HaMikdash, as 10 tribos. Olha só até onde foi. E o pecado caiu sobre Ahia Shiloni por causa desse problema. Aí a gente vai entrar no Sefer Gilgulim. Se não fosse o Sefer Gilgulim, no capítulo 64, eu não poderia falar isso. Que Ahia Shiloni, ele teve que reencarnar por esse pecado. Onde ele reencarnou? Em quem ele reencarnou? Ninguém mais, ninguém menos do que Rabi Shimon Bar Yochai. E por esse motivo, Rabi Shimon Bar Yochai teve que ficar 13 anos na caverna para mamás cumprir, quebrar 13, Gematria errado,
mas essa unificação que Yerovam tinha levado e tinha falado que ia fazer, e que a Riash Shiloni acabou unindo para que a Israel acabasse fazendo a Vodazara, ela teve que bater de frente com esse tikkun, esse concerto gigante de Rabi Shimon Bar Yochai. E quando acabasse esses 13 anos, Rabi Shimon Bar Yochai saiu da caverna e com isso ele teve o mérito. Falou assim, agora você fez o tikkun do seu antiga reencarnação, você agora vai revelar a Kabbalah para esse mundo. Você vai revelar todos os segredos de Torá que desde a Riash Shiloni eu queria revelar, desde Moshe Rabbeinu, desde Navi, mas que estavam presos, agora foi dado o mérito. Isso é Lag BaOmer, senhoras e senhores. Essa é toda aqui do chá desse dia. A gente tem que aproveitar com força máxima para que, Bezrat Hashem, a gente possa trazer mais e mais Hidushim de Kabbalah para esse mundo. Como está escrito em Masechet Yevamot, na página 121a, que a cada onda e onda que vinha, Rabbi Akiva ficava mais perto da enseada, ele conseguia chegar mais perto. O Marana Hidá sobre essa sugiá, ele fala, ele traz no Petach Hainaim, ele fala, não leia a cada gal, a cada onda e onda, senão a cada lag. Gal, em hebraico é onda, é a mesma letra de lag, 33, que 33? 33 de Homer. Ou seja, a cada 33 de Homer, você recebe uma nova renovação de Kedushá para trazer mais segredos de Torá para esse mundo. É isso aí, galera. Bessiata Dishmaya.